O relógio digital no painel do meu Honda brilhava 43 p.m. enquanto eu entrava na I-94, deixando para trás outro turno de 16 horas no hospital infantil. Meus scrubs azul marinho sentiam-se úmidos com transpiração, e o tecido agarrava-se desconfortavelmente à minha pele apesar do frio de outubro de Chicago vazando através do sistema de aquecimento envelhecido do carro. A enfermaria pediátrica tinha sido um caos esta noite. Um vírus estomacal atingindo metade das crianças, deixando-me e duas outras enfermeiras para lidar com o que deveria ter sido a carga de trabalho de uma equipe completa. Exaustão puxava meus ossos como gravidade, tornando minhas pálpebras pesadas e meus ombros doloridos. Eu os rolei para trás, tentando desfazer os nós que haviam se formado de ficar curvada sobre pequenos pacientes por horas. Minha reflexão no espelho retrovisor mostrava exatamente o que eu esperava. Emma Walsh, aos 26, parecendo cada um de seus anos, mais alguns extras. Olheiras sombreavam meus olhos azul acinzentados, e meu cabelo ruivo havia escapado do meu rabo de cavalo em mechas que emolduravam meu rosto como um halo de fadiga. A rodovia estendia-se à frente, escura e quase vazia, exceto pelo ocasional caminhão semi-reboque transportando carga pela noite de Chicago. Seus faróis criavam breves momentos de luz do dia artificial antes de me mergulharem de volta na escuridão. Eu preferia o turno da noite, honestamente. Durante o dia, o hospital zumbia com funcionários administrativos, famílias visitantes e médicos fazendo suas rondas com estudantes seguindo como patinhos. À noite, era apenas o pessoal essencial e os pacientes que mais precisavam de nós. Meu telefone zumbiu contra o banco do passageiro, vibrando contra o vinil rachado. Tyler, provavelmente. Meu irmão de 17 anos havia desenvolvido o irritante hábito de ficar fora depois do toque de recolher desde que papai morreu há 6 meses, naquele acidente de construção. Eu entendia que a dor fazia as pessoas fazerem coisas imprevisíveis. Mas eu não conseguia me livrar da preocupação que me roía sempre que ele não estava em casa onde eu pudesse vê-lo, pudesse saber que ele estava seguro. Peguei o telefone sem tirar os olhos da estrada. Memória muscular guiando meus dedos ao aparelho. Número desconhecido. A esta hora, era provavelmente alguém ligando para o número errado ou um telemarketing trabalhando em turnos da noite para alcançar pessoas como eu. Deixei ir para a caixa postal e deixei o telefone cair de volta no assento. A saída para nosso bairro apareceu à frente, marcada por uma luz de rua bruxuleante que a cidade vinha prometendo consertar há 3 meses. Movi-me para a pista direita, meu pisca-pisca clicando ritmicamente. Quase em casa. Quase no apartamento apertado de 2 quartos, onde Tyler estaria dormindo em seu quarto, com livros didáticos espalhados por sua escrivaninha, ou acordado na sala de estar, fingindo fazer a lição de casa enquanto realmente jogava videogames com o volume baixo. O pensamento de casa trazia consigo o peso familiar da responsabilidade. Haveria contas na mesa da cozinha, não abertas, porque eu já sabia o que diziam. Avisos de vencimento da companhia de eletricidade. O cartão de crédito que eu havia estourado pagando pelo funeral do papai, os empréstimos estudantis que me seguiam como sombras, não importa quantos turnos duplos eu pegasse. Amanhã eu tinha uma entrevista para uma posição de fim de semana em uma clínica particular, o que elevaria minhas horas de trabalho semanais totais para algo em torno de 70. Foi então que eu senti uma sutil sensação de puxão no volante, como se uma mão invisível estivesse tentando guiar o carro para a esquerda em direção ao canteiro central. Agarrei o volante com mais força, os nós dos dedos ficando brancos contra a capa gasta do volante. O puxão intensificou-se e minha frequência cardíaca disparou quando percebi que algo estava muito, muito errado com meu carro. O sistema de monitoramento de pressão dos pneus deveria ter me avisado, mas a luz estava quebrada há meses. Apenas mais um reparo que eu não podia pagar. Outro corte para nos manter alimentados e abrigados.
O Honda tinha 12 anos com mais de 200 mil milímetros mantidos junto por orações e manutenção preventiva. Eu mesma realizava usando tutoriais do YouTube. O volante guinou violentamente para a esquerda quando o pneu dianteiro direito explodiu com um som como um tiro ecoando pelo carro. O Honda desviou bruscamente em direção à barreira de concreto que separava a rodovia de um aterro íngreme e arborizado. Eu puxei o volante na direção oposta, a adrenalina inundando meu sistema, mas a correção excessiva enviou o carro para um rabo de peixe descontrolado pelas duas pistas da rodovia. O tempo fraturou em horror em câmera lenta. Eu podia ver cada detalhe com clareza cristalina. A maneira como os faróis varreram o guardrail como um feixe de farol. Limpa a garganta. A rachadura em teia de aranha que apareceu no meu para-brisa devido ao estresse. A xícara de café no meu console que se lançou no ar. Meu treinamento médico entrou em ação. E parte da minha mente começou a catalogar possíveis lesões. Mesmo enquanto eu lutava pelo controle, o carro atingiu o guardrail em um ângulo de 30 degueiros. Metal gritando contra metal em uma chuva de faíscas que iluminaram a escuridão como o 4 de julho. A frente do Honda amassou, mas o impulso nos levou através da barreira e sobre a borda do aterro. Então eu estava no ar, suspensa em um momento de terrível ausência de peso, onde a gravidade ainda não havia lembrado que eu existia. O mundo virou de cabeça para baixo. Vidro explodiu ao meu redor enquanto o Honda rolava 1, 2, 3 vezes pela encosta de 40 pés. Meu corpo bateu contra o cinto de segurança a cada rotação e senti algo estalar em meu ombro esquerdo. O airbag inflou com um estrondo que deixou meus ouvidos zumbindo. O cheiro químico do inflador misturando-se com o sabor metálico de sangue em minha boca. O carro finalmente parou contra um aglomerado de carvalhos, com um som que ficaria gravado em meus pesadelos para sempre. Supondo que eu viva para ter pesadelos, o motor fez sons horríveis de morte antes de ficar em silêncio, deixando apenas o tique do metal esfriando e o gotejar de fluidos que eu não queria identificar. Quando o caos parou, eu estava pendurada de cabeça para baixo, suspensa pelo meu cinto de segurança como uma marionete quebrada. Sangue de um corte no meu couro cabeludo pingava constantemente no teto amassado abaixo de mim. Cada gota criando um pequeno respingo carmesim no tecido bege. Meu braço esquerdo pendia em um ângulo não natural, enviando pontadas de agonia branca e quente através do meu ombro a cada batida do coração. As luzes do painel haviam se apagado, mas a luz da lua filtrando-se através do para-brisa estilhaçado fornecia iluminação suficiente para avaliar minha situação. Não era boa. A porta do lado do motorista estava comprimida contra um tronco de árvore, e o lado do passageiro havia cedido para dentro do rolamento. Eu estava presa em um caixão de metal 50 pés abaixo da rodovia, onde o som do meu acidente havia sido engolido pela noite. Então eu senti o cheiro. Gasolina, doce e sufocante e absolutamente aterrorizante no espaço confinado. O tanque de combustível havia sido comprometido e eu podia ouvir um som de gotejamento constante que fazia meu coração disparar em pânico. Cada respiração trazia mais dos vapores para meus pulmões, e eu sabia que uma única faísca poderia transformar meu caixão de metal em um crematório. Tentei alcançar o botão de liberação do meu cinto de segurança com a mão direita, mas meus dedos pareciam desconectados do meu cérebro, desajeitados e sem resposta. O choque estava se instalando. Percebi com a parte desprendida da minha mente que permanecia clínica mesmo em crise, perda de sangue, trauma, possível concussão. Eu precisava de atenção médica. E eu precisava rápido. Ajuda! Tentei gritar, mas minha voz saiu como mal um sussurro. Minha garganta parecia áspera e danificada, seja pelo impacto ou por respirar produtos químicos do airbag. Tentei novamente, mais alto desta vez. Ajude-me. O som parecia morrer a poucos metros do carro, engolido pelas árvores e pela distância até a rodovia acima.
Ninguém me ouviria. Ninguém sequer pensaria em olhar aqui embaixo. Tyler acabaria ligando quando eu não chegasse em casa. Mas até então, os vapores de gás teriam me dominado ou me transformado em uma bola de fogo. O pensamento do meu irmão chegando em casa em um apartamento vazio, imaginando onde eu estava, esperando por alguém que nunca mais passaria pela porta, me deu uma onda de força desesperada. Eu tinha que sair. Eu tinha que sobreviver. Tyler já havia perdido nossos pais. Ele não podia me perder também. Eu estava alcançando o cinto de segurança novamente quando ouvi. Passos no cascalho, pesados e propositais, abrindo caminho pelo aterro com precisão cuidadosa. A esperança irrompeu em meu peito como um fósforo aceso. Alguém tinha visto o acidente, tinha parado para ajudar. Eu ficaria bem. Ajuda. Consegui coachar, colocando toda a minha força restante por trás da palavra. Estou presa aqui embaixo. Os passos pararam diretamente ao lado do que restava da janela do lado do motorista. Eu não conseguia virar a cabeça o suficiente para ver claramente sem enviar pontadas de dor pela minha coluna. Mas vislumbrei sapatos de couro caros. Couro italiano, se eu tivesse que adivinhar, polidos para um brilho espelhado que refletia a luz da lua. Não as botas de bico de aço de um trabalhador da construção ou os tênis práticos de alguém apenas tentando ajudar. Estes eram sapatos que custavam mais do que eu ganhava em um mês. Jesus Cristo, disse uma voz. E era como veludo enrolado em aço, profundo e controlado com um sotaque que definitivamente não era de Chicago. Algo mais suave, mais refinado, costa leste talvez, ou influência europeia. O que diabos você estava fazendo aqui? Não era realmente uma pergunta dirigida a mim, mas como se ele estivesse tendo uma conversa consigo mesmo, tentando juntar as peças de como uma enfermeira pediátrica havia acabado de cabeça para baixo em sua vizinhança quase meia-noite de uma sexta-feira. Ouvi o ranger do vidro de segurança sob seus pés enquanto ele se movia para obter um ângulo melhor, avaliando a situação com o que parecia eficiência profissional. Senhor, por favor, sussurrei. Minha voz mal audível até mesmo para meus próprios ouvidos. Não consigo sentir meu braço esquerdo. O carro cheira a gasolina. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido apenas pelo gotejar contínuo de combustível e o zumbido distante do tráfego na rodovia acima. Então, tão silenciosamente que eu quase perdi. Ele falou novamente. Isso não foi um acidente. Acordei com a luz do sol entrando por janelas do chão ao teto e o suave murmúrio de vozes falando em uma língua que definitivamente não era inglês. Meu corpo parecia ter sido atingido por um trem de carga. Cada músculo doendo de maneiras que eu não sabia serem possíveis. A cama embaixo de mim era impossivelmente macia, enrolada em lençóis que pareciam seda contra minha pele. Nada como os de algodão áspero que eu havia comprado no Target 3 anos atrás. E ainda usava em casa. Casa, Tyler. A memória do acidente voltou em detalhes vívidos. O pneu explodindo, o carro rolando pelo aterro, o cheiro de gasolina, e então ele, o homem com os sapatos caros e a voz de veludo que havia dito que não foi um acidente. Tentei sentar e imediatamente me arrependi quando a dor disparou pelo meu ombro esquerdo como um raio. Meu braço estava em uma tipóia, profissionalmente enfaixado. E quando toquei minha cabeça, encontrei mais ataduras cobrindo o que parecia ser pontos ao longo da minha linha do cabelo. Eu não me moveria muito rapidamente se fosse você. A voz veio do canto da sala, e eu virei a cabeça cuidadosamente para encontrar sua fonte. Um homem na casa dos 60 anos estava sentado em uma cadeira de aparência cara, uma bolsa médica a seus pés e um sorriso gentil em seu rosto envelhecido. Você sofreu uma concussão, 3 costelas rachadas e um ombro deslocado. Você tem sorte de estar viva, senhorita Walsh. Ele sabia meu nome. Como ele sabia meu nome? Tentei falar, mas minha garganta parecia lixa. O médico, porque ele era obviamente um médico pela maneira como se movia e falava, notou meu sofrimento
e despejou água de um jarro de cristal em um copo correspondente. Pequenos goles ele instruiu, ajudando-me a segurar o copo com minha mão boa. A água estava gelada e tinha um sabor melhor do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Sou o Dr. Castellano. Tenho cuidado de você pelas últimas 14 horas. 14 horas. Tyler estaria frenético agora. Eu tinha que ligar para ele. Tinha que deixá-lo saber que eu estava viva. Olhei ao redor da sala, observando detalhes que pareciam pertencer a um hotel de luxo em vez de um hospital. Móveis de mogno, obras de arte originais nas paredes e janelas que davam para jardins bem cuidados que se estendiam até onde eu podia ver. Onde estou? Consegui coachar. Dr. Castellano trocou um olhar com alguém atrás de mim. Virei o máximo que pude sem agravar minhas lesões e senti minha respiração prender na garganta. Um homem estava perto da porta, braços cruzados sobre um peito que preenchia um terno cinza-carvão como se tivesse sido feito sob medida especificamente para seu corpo, o que, dada a óbvia qualidade do tecido, provavelmente havia sido. Ele era alto, talvez 1,88 m, com cabelo preto penteado de uma forma que parecia sem esforço, mas provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Sua pele tinha um tom oliva que sugeria herança mediterrânea, e seus olhos eram o tom mais incomum de azul acinzentado que eu já tinha visto. Uma pequena cicatriz marcava seu queixo, uma fina linha branca que só aumentava seu apelo perigoso. Porque era isso que ele era, percebi com uma certeza que ia além da lógica. Perigoso. Tudo nele gritava poder e controle. Desde a maneira como se portava, até o relógio caro em seu pulso, até a maneira como o Dr. Castellano deferia a ele sem dizer uma palavra. Você está em minha casa, ele disse, empurrando-se do batente da porta e se aproximando da cama. Sua voz era exatamente como eu me lembrava do acidente. Suave e controlada com aquele toque de sotaque que eu ainda não conseguia identificar. Você está segura agora. Minha casa. Não um hospital, não um hotel. A casa dele. Olhei ao redor da sala novamente com novos olhos, observando os toques pessoais que eu havia perdido antes. Fotos de família na cômoda muito distantes para eu distinguir rostos. Um livro encadernado em couro na mesa de cabeceira com um marcador na metade. Este era um quarto de hóspedes, mas em uma residência particular. Preciso ligar para meu irmão, eu disse, tentando projetar mais força do que sentia. Ele estará morrendo de preocupação. Já foi cuidado. O homem se moveu para a janela, mãos cruzadas atrás das costas, enquanto olhava para os jardins. Tyler Walsh, 17 anos, júnior na Lincoln Park High School. Ele foi informado que você sofreu um acidente e está se recuperando com segurança. Ele acredita que você está no Northwestern Memorial. Gelo inundou minhas veias. Ele sabia sobre Tyler. Não apenas o nome dele, mas a idade, a escola, como, por quê e o que ele queria dizer. Tyler acreditava que eu estava no hospital. Quem é você? Exigi. Embora exigir talvez fosse uma palavra muito forte para o sussurro que saiu da minha garganta danificada. Ele virou da janela e aqueles olhos incomuns fixaram-se nos meus, com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar. Eu não desviei. Algo me disse que mostrar fraqueza a este homem seria um erro do qual eu poderia não sobreviver. Meu nome é Salvatore Romano, ele disse como se isso devesse significar algo para mim. Quando eu não reagi com reconhecimento, algo que poderia ter sido diversão cintilou em suas feições. E você, Emma Catherine Walsh, é exatamente quem eu pensei que fosse. Dr. Castellano pigarreou discretamente. Se me permite, Sr. Romano, devo verificar as ataduras da jovem. Salvatore assentiu uma vez, um gesto de dispensa que o médico aceitou sem questionar. Enquanto ele se aproximava da cama com sua bolsa médica, notei suas mãos tremendo levemente. Não de idade ou doença, mas de outra coisa. Medo, talvez, ou respeito nervoso pelo homem que acabara de nos deixar sozinhos. Suas lesões estão cicatrizando bem, disse o Dr. Castellano,
desembalando o curativo na minha cabeça com eficiência prática. O corte exigiu 12 pontos, mas estava limpo, sem sinais de infecção. O ombro levará mais tempo, mas você terá amplitude total de movimento eventualmente. Por quanto tempo terei que ficar aqui? Perguntei, encolhendo-me enquanto ele cutucava os pontos. Essa não é a minha decisão. Ele respondeu cuidadosamente. E havia algo em seu tom que me deu outro calafrio. O senhor Romano discutirá isso com você quando você se sentir mais forte. Quando ele terminou seu exame, o Dr. Castellano guardou seus instrumentos com a mesma eficiência nervosa que havia mostrado durante toda a visita. Voltarei esta noite para verificar você novamente. Descanse, beba bastante líquidos e não tente se levantar sem ajuda. Ele parou na porta, olhando para mim com algo que poderia ter sido pena. Senhorita Walsh, o senhor Romano não é um homem para ser subestimado. Meu conselho seria para ouvir com atenção o que ele lhe diz, e lembre-se que a proteção dele vem com expectativas. Então ele se foi, deixando-me sozinha na luxuosa prisão que Salvatore Romano chamava de quarto de hóspedes. Sentei-me em silêncio por vários minutos, tentando processar tudo o que havia acontecido. O acidente, acordar na casa de um estranho, os avisos sinistros sobre proteção e expectativas. Consegui balançar minhas pernas para fora da cama, mordendo um gemido enquanto minhas costelas protestavam o movimento. O quarto girou por um momento, mas eu respirei e esperei minha visão clarear. Um roupão de seda havia sido colocado na cadeira ao lado da cama, junto com roupas que definitivamente não eram minhas. Jeans de grife exatamente do meu tamanho. Um suéter de cachemir em azul profundo. Até mesmo roupas íntimas ainda na embalagem de marcas que eu reconhecia, mas não podia pagar. Como ele sabia meu tamanho? Por quanto tempo eu estive inconsciente? E por que Salvatore Romano tinha um guarda-roupa completo esperando por mim, como se estivesse esperando minha chegada? Cheguei à janela com pernas instáveis, usando a parede para apoio. A vista lá fora tirou meu fôlego. Jardins bem cuidados se estendiam por acres, completos com fontes e caminhos que desapareciam em bosques de árvores maduras. À distância, eu podia ver o contorno do que parecia uma quadra de tênis e uma piscina que pertencia a uma revista de resort. Mas foram os homens que me fizeram o sangue gelar. Eles estavam espalhados pelos jardins tentando parecer casuais, mas falhando miseravelmente. Ternos pretos, fones de ouvido, o inconfundível volume de armas escondidas sob seus casacos. Contei pelo menos 8 do meu ponto de vista. E eu suspeitava que havia mais que eu não podia ver. Isso não era uma casa. Isso era uma fortaleza. E eu não era uma hóspede se recuperando de um acidente. Eu era uma prisioneira que simplesmente ainda não sabia que crime havia cometido. A porta se abriu atrás de mim, e eu não precisei me virar para saber quem havia entrado. O próprio ar da sala parecia mudar, tornando-se mais pesado, mais carregado com uma energia que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Você deveria estar descansando, disse Salvatore, sua voz mais próxima do que eu esperava. Ele havia se movido silenciosamente pela sala e agora estava a poucos metros atrás de mim. Eu precisava ver onde eu estava. Respondi, sem me virar. Se eu ia ser uma prisioneira, eu não ia me acovardar. Bela vista. Muito seguro. Uma risada suave veio de trás de mim. Segurança é uma necessidade na minha linha de trabalho. E qual linha de trabalho é essa exatamente? Construção, ele disse suavemente. Eu construo coisas. Crio estabilidade onde não havia nenhuma antes. Finalmente me virei para encará-lo, usando a moldura da janela para apoio. Ele estava segurando uma pasta amarela grossa com papéis que de alguma forma eu sabia que continham informações sobre mim, sobre minha vida, meu trabalho, minha família. O pensamento me deixou enjoada. Você tem 15 homens com armas vigiando o seu jardim, eu disse. Isso não é construção. Isso é algo totalmente diferente. Aqueles olhos azul acinzentados me estudaram com renovado interesse.
Você é observadora. A maioria das pessoas na sua situação estaria muito grata por estar viva para fazer perguntas desconfortáveis. Sou enfermeira, eu respondi. Eu noto detalhes. Isso mantém meus pacientes vivos. E que detalhes você notou sobre mim, Emma? A maneira como ele disse meu nome. Suave e íntimo, como se fôssemos velhos amigos em vez de estranhos, fez algo vibrar em meu peito que eu absolutamente não queria examinar. Eu notei que você tem um arquivo sobre mim. Eu notei que você sabia exatamente qual tamanho de roupa comprar. Eu notei que todos nesta casa têm medo de você. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. Caro com notas de cedro e algo mais escuro que eu não conseguia identificar. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Você não pode ir embora, ele disse simplesmente. Não até que eu tenha certeza de que você não está em perigo. Perigo de quê? Sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. De quem tentou te matar na noite passada. 3 dias na mansão de Salvatore Romano pareceram 3 semanas. O luxo era sufocante em sua perfeição. Cada refeição chegava em louça de porcelana, que provavelmente custava mais do que meu salário mensal. Preparada por um chefe cujo nome eu nunca soube, mas cuja comida tinha um sabor que parecia pertencer a um restaurante 5 estrelas. As roupas que apareciam no closet a cada manhã me serviam perfeitamente. De jeans de grife italiana a suéteres de cachemir em cores que complementavam minha tez de maneiras que meu guarda-roupa da Target nunca havia feito, eu deveria ter sido grata. Em vez disso, sentia-me como uma boneca sendo vestida e alimentada por uma mão invisível. Cada necessidade minha era antecipada antes que eu pudesse expressá-la. A gaiola dourada ainda era uma gaiola, não importa quão belas as grades. Você não está comendo, Salvatore observou do outro lado da mesa de jantar. Era grande o suficiente para sentar 12 pessoas, fazendo o café da manhã íntimo parecer absurdamente formal. Ele sentou à cabeceira como um rei, imaculado em um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que todo o fundo universitário de Tyler. Eu empurrei os ovos Benedict pelo meu prato, meu apetite inexistente apesar da apresentação requintada. Não estou com fome. Você precisa manter suas forças. Seu corpo ainda está se curando. Meu corpo se curaria perfeitamente bem em casa, eu respondi, finalmente encontrando seu olhar. Aqueles olhos azul acinzentados me estudaram com a mesma intensidade que tiveram pelos últimos 3 dias. Como se eu fosse um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Casa não é segura para você agora. Então, você continua dizendo, mas não explicou o porquê. Coloquei meu garfo com mais força do que o necessário. O som ecoando na sala cavernosa. Você disse que alguém tentou me matar. Quem? Por quê? E não me deu outra resposta vaga sobre perigo. Salvatore ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando silenciosamente contra a toalha de mesa branca imaculada. Quando ele finalmente falou, sua voz carregava um peso que fez minha pele arrepiar-se com desconforto. Seu pai devia dinheiro a algumas pessoas muito perigosas, Emma. 80 mil dólares em dívidas de jogo e empréstimos que ele contraiu para pagar os tratamentos de câncer de sua mãe. As palavras me atingiram como um golpe físico. Papai sempre foi cuidadoso com dinheiro, quase obsessivamente depois que as contas médicas da mamãe começaram a se acumular. A ideia de que ele havia estado jogando, pegando dinheiro emprestado de agiotas, parecia impossível de conciliar com o homem que me ensinou a equilibrar um talão de cheques quando eu tinha 12 anos. Você está mentindo, sussurrei. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, as peças começaram a se encaixar. As misteriosas ligações que ele atendia em outro cômodo. A maneira como ele havia ficado cada vez mais estressado nas semanas antes do acidente de construção. O dinheiro que ele de alguma forma encontrava para nos manter à tona quando os pagamentos de sua incapacidade não eram suficientes. Eu queria que fosse mentira.
Salvatore pegou em seu paletó e retirou uma fotografia, deslizando-a pela mesa em minha direção. Este é Victor Kozlovsky. Ele é o homem de quem seu pai pegou dinheiro emprestado. A foto mostrava um homem de meia-idade com pele pálida e olhos frios em frente ao que parecia uma boate. Ele era comum em todos os aspectos, exceto pela crueldade que parecia irradiar de sua expressão, mesmo em uma imagem estática. Russo? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Barva, o ramo mais impiedoso do crime organizado em Chicago. A mandíbula de Salvatore apertou. Quando seu pai morreu, essa dívida foi transferida para você. Victor tem sido paciente, mas a paciência tem limites. Minhas mãos começaram a tremer e as pressionei contra a mesa para esconder o tremor. $80.000. Eu não tenho 80 mil. Eu não tenho $8.000. Victor não se importa com sua situação financeira. Ele se importa em enviar uma mensagem a outros devedores sobre o que acontece quando as obrigações não são cumpridas. Os ovos Benedict viraram cinzas em minha boca. O acidente. Você disse que não foi aleatório. Seu pneu foi sabotado. Um pequeno furo que falharia em velocidades de rodovia projetado para parecer um estouro. Sua voz era objetiva, como se estivesse discutindo o tempo em vez de uma tentativa de assassinato. Se eu não estivesse na área, se eu não tivesse ouvido o acidente, ele não precisou terminar. Eu estaria morta e Tyler estaria sozinho no mundo. Provavelmente o próximo na lista de Victor. Por que você estava lá? Eu perguntei. Na área, quero dizer. Isso não é exatamente um bairro residencial. Algo cintilou em sua expressão, sumindo rápido demais para que eu pudesse interpretar. Eu possuo propriedades nas proximidades. Estava conduzindo negócios. Negócios. À meia-noite de uma sexta-feira, o tipo de negócio que exigia 15 homens armados e uma fortaleza disfarçada de casa. Que tipo de construção você faz, Salvatore? Ele recostou-se na cadeira, estudando-me com aqueles olhos penetrantes. O tipo que exige planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes. O tipo onde erros podem ser fatais. Não era uma resposta, mas era mais honesta do que qualquer outra coisa que ele havia me dito. Eu apreciei o reconhecimento de que ambos sabíamos que sua empresa de construção era uma fachada para algo mais sombrio. Preciso ligar para o trabalho e dizer que estou doente, eu disse, mudando de assunto porque eu não estava pronta para examinar o que significava estar tomando café da manhã com um homem que era quase certamente um criminoso. Eles me demitirão se eu não aparecer por 3 dias sem aviso. Já resolvido. Você solicitou licença prolongada devido ao estresse após um acidente de carro. Muito compreensível dadas as circunstâncias. A maneira casual como ele havia assumido o controle da minha vida deveria ter sido irritante. Em vez disso, senti um traiçoeiro alívio de que outra pessoa estava gerenciando os detalhes que eu estava muito sobrecarregada para lidar. Você não pode me manter aqui para sempre, eu disse, embora soasse fraco até mesmo para meus próprios ouvidos. Eu posso mantê-la viva. Todo o resto é negociável. Depois do café da manhã, retirei-me para a biblioteca. Uma sala que se tornou meu refúgio nos últimos 3 dias. Prateleiras do chão ao teto abrigavam milhares de livros em várias línguas. E uma lareira de mármore crepitava, apesar do calor de outubro lá fora. Era o único cômodo da casa que parecia habitado em vez de encenado para uma sessão de fotos de revista. Descobri que Salvatore era um leitor de verdade, não apenas alguém que mantinha livros para exibição. Páginas com orelhas, notas manuscritas nas margens. Vários marcadores espalhados por diversos títulos. A coleção eclética variava de literatura clássica a estratégia de negócios e livros sobre arte renascentista que eram tão especializados que tinham que ser pedidos especiais. Eu estava encolhida na poltrona de couro perto da janela, tentando me perder em Jane Austen quando ouvi passos no corredor. Não os passos suaves e deferentes da equipe doméstica, mas a passada confiante de alguém que possuía tudo sobre o que caminhava.
Salvatore apareceu na porta, não usando mais o terno azul marinho do café da manhã. Ele trocou por jeans escuros e um suéter preto que se ajustava aos seus ombros largos de uma forma que me deixou com a boca seca. As roupas casuais deveriam tê-lo feito parecer mais acessível. Em vez disso, revelaram o físico poderoso que os ternos, sob medida, apenas haviam insinuado. Você está sangrando, eu disse, notando a mancha vermelha se espalhando pela manga esquerda dele. Ele olhou para baixo como se estivesse apenas notando a lesão ele mesmo. Não é nada. Meu treinamento médico suplantou meu bom senso e eu me levantei rápido demais, fazendo uma careta enquanto minhas costelas protestavam. Deixe-me ver. Emma, está tudo bem. Você está pingando sangue em um tapete persa que provavelmente custa mais do que meu carro. Não está bem. Eu me movi em direção a ele, notando a maneira como ele se enrijeceu quando me aproximei. Sente-se. Deixe-me ver. Por um momento, pensei que ele recusaria. Então ele se moveu para o sofá, sentando na beirada como se estivesse pronto para fugir a qualquer segundo. A vulnerabilidade no gesto estava tão em desacordo com sua presença dominante usual que apertou meu peito. Eu me sentei ao lado dele, perto o suficiente para sentir aquele perfume inebriante misturado com algo mais forte. Sangue de cobre. Isso vai doer, eu avisei, estendendo a mão para a manga dele. Ele segurou meu pulso, seus dedos o envolvendo completamente. O toque enviou eletricidade subindo o meu braço e eu tive que me forçar a respirar normalmente. Não quero que você veja isso, ele disse baixinho. Ver o quê? Em vez de responder, ele soltou o meu pulso e puxou a manga para cima, revelando não apenas o corte recente que eu havia notado, mas uma tela de cicatrizes que mapeava uma história violenta. Feridas de bala, marcas de faca, o que pareciam ser queimaduras de cigarros ou outros instrumentos de tortura. Seu antebraço contava uma história de sobrevivência que nenhum trabalhador da construção deveria ter que viver. Meu Deus, sussurrei, meus dedos pairando sobre a pior das cicatrizes sem realmente tocar. O que aconteceu com você? Eu te disse. Eu construo coisas. Às vezes, as pessoas se opõem aos meus planos de construção. O corte que havia atraído minha atenção era profundo, mas limpo, provavelmente de uma faca e não de um acidente. Eu o examinei com desapego profissional, embora por dentro eu estivesse tremendo com a evidência de quão perigoso era realmente seu mundo. Isso precisa de pontos, eu disse. Já tive pior. Esse não é o ponto. Uma infecção poderia se instalar e com seu estilo de vida, duvido que você tenha tempo para lidar com complicações. Olhei para cima para encontrá-lo, me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. Eu consigo fazer isso. Já suturou centenas de feridas. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele recusaria. Então há um kit médico na gaveta superior da escrivaninha do meu escritório. 20 minutos depois, eu estava curvada sobre o braço dele com uma agulha e linha cirúrgica, trabalhando à luz da luminária de mesa. Ele não havia feito um som durante o procedimento. Nem mesmo se encolhera quando injetei o anestésico local. Eu havia tratado soldados que eram menos estoicos sobre ferimentos menores. Pronto, eu disse, amarrando o último ponto. Mantenha-o seco por 24 horas e troque o curativo diariamente. Obrigado. Olhei para cima e encontrei o rosto dele a centímetros do meu. Perto o suficiente para que eu pudesse ver as pequenas manchas douradas naqueles olhos incomuns. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor da respiração dele contra a minha bochecha por uma batida do coração. Nenhum de nós se moveu. O ar entre nós crepitava com uma tensão que nada tinha a ver com a lesão que eu acabara de tratar. Então ele se afastou, enrolando a manga com precisão cuidadosa. Você deveria descansar. Dr. Castellano estará aqui em breve para sua verificação noturna. Assenti, não confiando na minha voz. Enquanto eu me dirigia para a porta, ele falou novamente. Emma, eu me virei. As pessoas que querem te machucar. Elas não vão parar. Não até que estejam mortas ou você esteja.
Preciso que você entenda isso. Eu entendo, eu disse, embora não tivesse certeza de que entendia mais nada. Você entende, porque uma vez que você está sob minha proteção, limpa a garganta, realmente sob ela, não há como voltar atrás. Meu mundo tem regras e quebrá-las tem consequências. Encontrei seu olhar firmemente. Você está me pedindo para escolher? Estou te dizendo que a escolha está chegando e quando ela chegar. Você precisa ter certeza porque eu não solto o que é meu. A ponta possessiva em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, enviou calor em espiral pelo meu peito de uma forma que me aterrorizou mais do que qualquer gangster russo jamais poderia. A tensão na mansão vinha crescendo há dias, como a pressão antes de uma tempestade. Os homens de Salvatore se moviam com maior alerta, suas conversas conduzidas em tons abafados, que paravam abruptamente quando eu entrava em uma sala. Até a equipe doméstica parecia nervosa, seu silêncio eficiente e usual substituído por uma energia nervosa que me causava arrepios. Eu estava encolhida na biblioteca lendo quando Salvatore irrompeu pelas portas, seu rosto escuro com uma emoção que eu nunca tinha visto antes. Medo, não por si mesmo, mas por algo totalmente diferente. Seus olhos azul-acinzentados encontraram os meus imediatamente, e a intensidade neles fez minha respiração prender. Precisamos conversar, ele disse, cruzando a sala em 3 longas passadas. Agora, larguei meu livro, notando a linha rígida de seus ombros sob o suéter preto que ele usava. O que há de errado? Em vez de responder, ele foi até a enorme escrivaninha no canto e retirou um envelope pardo. O mesmo tipo que havia contido minhas informações pessoais dias atrás, mas este era mais grosso, mais pesado, com quaisquer segredos que contivesse. Viktor Kozlovsky não está apenas atrás de você pela dívida de seu pai, ele disse, colocando o envelope na mesa de centro entre nós. É mais complicado do que isso. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava o envelope. Dentro havia fotografias, documentos e o que pareciam ser relatórios de vigilância. A primeira foto fez meu sangue gelar. Era Tyler saindo da Lincoln Park High School com sua mochila pendurada em um ombro, completamente inconsciente de que alguém o estava observando através de uma lente telefoto. Eles o estão seguindo, sussurrei, minha voz mal audível sobre o crepitar do fogo. Por quanto tempo? 3 semanas. A mandíbula de Salvatore estava tensa com raiva controlada. Desde que a morte de seu pai se tornou conhecimento público, folheei mais fotos. Tyler no supermercado. Tyler em seu emprego de meio período no cinema. Tyler rindo com amigos em frente a uma pizzaria. Cada imagem era uma violação. Prova de que a vida do meu irmão havia sido escrutinada enquanto eu estava trabalhando em turnos duplos e me preocupando com contas. Há mais, Salvatore disse, sua voz mais gentil agora. Emma, seu irmão, foi contatado por eles. O envelope escorregou dos meus dedos dormentes, derramando seu conteúdo sobre o tapete persa. Entre os papéis espalhados havia uma transcrição do que parecia uma conversa telefônica. O nome de Tyler no topo da página em letras pretas nítidas. Eles o ameaçaram, eu disse, as palavras saindo planas e sem emoção enquanto o choque se instalava. Eles disseram a ele que ele tinha que ajudá-los a me encontrar. Victor deu a ele uma escolha: cooperar ou ver sua irmã morrer da mesma forma que seu pai morreu. A implicação me atingiu como um golpe físico. O acidente de construção do papai não tinha sido um acidente, assim como meu acidente de carro não tinha sido. Viktor Kozlovsky havia orquestrado ambos, transformando o assassinato em histórias de cobertura convenientes que ninguém questionaria. Tyler nunca. Eu comecei e então parei. O que eu realmente sabia sobre o que meu irmão de 17 anos faria quando confrontado com a perda da única família que lhe restava? Dor e medo faziam as pessoas fazerem coisas que nunca pensaram ser possíveis. Ele deu a eles informações sobre sua agenda, sua rota para a casa do trabalho. Ele instalou um rastreador GPS em seu carro. A voz de Salvatore era clínica, profissional,
Mas eu podia ver a raiva queimando em seus olhos. Ele não sabia que isso causaria o acidente. Victor disse a ele que eles só queriam saber onde você estava. Fechei os olhos, tentando processar a traição. E Tyler, meu irmãozinho, que eu havia criado desde que tinha 14 anos, por quem eu havia sacrificado tudo para proteger, havia me entregado a assassinos porque estava com medo. A parte racional da minha mente entendia por que ele havia feito isso, mas meu coração parecia estar sendo dilacerado. Onde ele está agora? Eu perguntei. Seguro por enquanto. Salvatore reuniu os papéis espalhados, organizando-os com precisão mecânica. Minha gente o está observando, mas a paciência de Victor está acabando. O plano original era usar a informação que Tyler forneceu para te pegar silenciosamente, extrair o que eles precisavam e eliminar ambos. Quando isso falhou, eles passaram para métodos mais diretos. Que tipo de métodos diretos? Ele me entregou uma nova fotografia, esta tirada de uma câmera de segurança. Mostrava o estacionamento do hospital infantil. 3 homens vestidos com roupas escuras posicionados perto do meu lugar de estacionamento habitual. Eles estavam esperando eu voltar ao trabalho, prontos para terminar o que o pneu sabotado havia começado. Eles vieram ao hospital. Eu respirei, procurando por mim ontem. Meus homens os interceptaram antes que pudessem se aproximar. Seu tom era objetivo, mas o peso do que ele não estava dizendo se abateu sobre mim como um sudário. Interceptados, não presos, não afastados. Interceptados no sentido permanente. Você os matou. Eu protegi o que é meu. A declaração possessiva deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, enviou calor em espiral pelo meu peito. Um calor traiçoeiro que nada tinha a ver com o fogo crepitando na lareira de mármore. Não sou sua, eu disse, mas as palavras não tinham convicção. Salvatore se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. Perto o suficiente para que eu pudesse ver as pequenas manchas douradas naqueles olhos cinza tempestade. Não é? Você está na minha casa comendo minha comida, vestindo roupas que eu comprei para você. Você suturou minhas feridas com suas próprias mãos. Se isso não é meu, como você chamaria? Eu não conseguia responder porque ele estava certo. Em algum lugar nos últimos dias, as linhas haviam se embaçado além do reconhecimento. Eu não era mais apenas uma paciente se recuperando de um acidente ou uma potencial vítima buscando proteção. Eu havia me tornado algo totalmente diferente, algo que não tinha nome, mas que parecia perigosamente próximo de pertencer. O que acontece agora? Perguntei em vez disso. Agora vamos acabar com isso. Victor pensa que você está morta ou escondida. Enquanto ele acreditar nisso, Tyler está seguro, mas eventualmente ele perceberá que seu plano original falhou e começará a procurar alternativas. Alternativas como torturar meu irmão até que ele lhes diga onde estou, entre outras coisas. Sua expressão escureceu. Victor Kozlovsky não é conhecido por sua moderação quando os negócios não correm conforme o planejado. Levantei-me abruptamente, andando até a janela que dava para os jardins. O sol estava se pondo, projetando longas sombras pelos gramados bem cuidados. À distância, eu podia ver os homens de Salvatore patrulhando o perímetro, seus movimentos coordenados e profissionais. Um exército disfarçado de equipe de paisagismo. Quero vê-lo, eu disse. Tyler, quero ver meu irmão. Isso não é possível agora. Eu me virei para encará-lo. Por que não? Você disse que ele estava seguro. Seguro? Sim. Mas trazê-lo para cá comprometeria a segurança deste local. E levá-la até ele colocaria vocês dois em risco. A explicação razoável não fez nada para aliviar a dor em meu peito. Tyler provavelmente estava aterrorizado, provavelmente culpando-se pelo que havia acontecido comigo. E eu não conseguia nem ligar para ele para avisá-lo que estava viva. Ele pensa que estou morta, não pensa? A percepção me atingiu como um soco no estômago. O hospital Northwestern Memorial. Eles disseram a ele que eu morri devido aos meus ferimentos.
O silêncio de Salvatore foi resposta suficiente. Você deixou meu irmão pensar que eu estou morta. As palavras saíram como um grito. Meses de estresse, medo e exaustão fervendo em raiva. Ele tem 17 anos. E você o deixou acreditar que ele perdeu a única família que lhe restava. Foi necessário, Salvatore disse calmamente, embora eu pudesse ver a tensão na postura de seus ombros. As pessoas de Victor estão observando Tyler de perto. Qualquer sinal de que você sobreviveu o colocaria em perigo imediato. Então, qual é o plano? Eu fico escondida para sempre, enquanto meu irmãozinho lamenta por uma irmã que não está realmente morta. O plano é eliminar a ameaça permanentemente. A quietude final em sua voz me deu um calafrio na espinha. Isso não era uma negociação de negócios ou uma disputa territorial. Isso era guerra, e Viktor Kozlovsky havia cometido o erro fatal de alvejar alguém sob a proteção de Salvatore Romano. Você vai matá-lo, eu disse. Não uma pergunta. Eu vou acabar com um problema que deveria ter sido resolvido meses atrás. Ele se moveu para servir-se de um uísque do decantador de cristal no aparador. O líquido âmbar captando a luz do fogo como ouro líquido. Victor cruzou uma linha quando envolveu você e Tyler. Esse tipo de erro exige uma solução permanente. Eu deveria ter ficado horrorizada com sua discussão casual sobre assassinato. Em vez disso, senti uma satisfação selvagem que alguém finalmente faria Victor pagar pelo que ele havia feito à minha família. As emoções me assustaram mais do que as ameaças de Salvatore jamais poderiam. E Tyler? Quando isso acabar, o que acontece com ele? Ele será cuidado. Faculdade, despesas de moradia, proteção se ele precisar. A dívida de seu pai morre com Victor e comigo. Salvatore pousou seu copo e atravessou a sala até estar diretamente à minha frente. Sua mão subiu para tocar minha bochecha, o polegar traçando a linha do meu osso da face com uma gentileza surpreendente. Você já sabe a resposta para essa pergunta, Emma. Ele estava certo. Eu sabia. No espaço entre uma batida do coração e a próxima, eu havia cruzado uma linha que não podia desfazer. A garota que estava dirigindo para a casa de seu turno de enfermagem uma semana atrás se foi, substituída por alguém que podia ficar em uma biblioteca discutindo assassinato e sentir nada além de satisfação sombria. Quando? Limpa na garganta. Eu perguntei, em breve. Victor está ficando impaciente, o que o torna descuidado. Homens descuidados cometem erros, e erros criam oportunidades. O polegar dele ainda traçava padrões na minha bochecha, e eu me vi inclinando-me para o toque apesar de todo o pensamento racional, gritando que isso era loucura. Ele era um assassino, um criminoso, um homem cujo mundo era construído sobre violência e medo. Mas ele também era o homem que me tirou de um carro em chamas, que me protegeu quando eu não tinha para onde ir, que fez da eliminação de Viktor Kozlovsky uma missão pessoal porque alguém ousou ameaçar o que ele considerava dele. Você poderia ir embora, ele disse baixinho. Depois que isso acabar, eu poderia arranjar novas identidades para você e Tyler. Uma folha em branco, uma nova cidade, dinheiro suficiente para recomeçar onde quisesse. Mas você não quer que eu vá embora. Não, ele admitiu, sua voz áspera com uma emoção que eu não conseguia identificar. Eu não quero. Por quê? Em vez de responder com palavras, ele se inclinou e me beijou. Não foi gentil nem hesitante. Foi reivindicador, possessivo, uma marca que me marcou tão completamente quanto qualquer assinatura em um contrato. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido os limites que me mantinham segura de seu mundo perigoso. Em vez disso, eu o beijei de volta, derramando meses de solidão e medo e necessidade desesperada na conexão entre nós. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando com dificuldade e eu podia ver meu próprio desespero refletido em seus olhos cinza tempestade. Qualquer um que te tocar morre, ele disse contra meus lábios, as palavras sendo tanto promessa quanto ameaça. Qualquer um que te machucar paga em sangue. De agora em diante você é minha, Emma Walsh,
e eu protejo o que é meu. Eu deveria ter ficado apavorada com a declaração possessiva, com a maneira casual como ele discutia assassinato, com o conhecimento de que eu estava me apaixonando por um homem cujas mãos estavam manchadas de sangue. Em vez disso, senti-me mais segura do que desde a noite em que meu pai morreu, envolvida na proteção perigosa de alguém que incendiaria o mundo para me manter viva. A batida na porta do meu quarto veio às 2h14 da manhã. Nítida e urgente. Eu estava deitada acordada por horas, olhando para o teto e revivendo o beijo de mais cedo. Meus lábios ainda ardiam com a memória da boca de Salvatore na minha, da maneira possessiva como ele me havia reclamado com nada mais que um toque. Emma. Sua voz veio através do carvalho pesado, tensa com pânico controlado. Preciso que você se vista agora. Eu vesti jeans e um suéter, meu coração batendo forte enquanto eu abria a porta para encontrá-lo completamente vestido apesar da hora. Sua aparência impecável usual estava ligeiramente desarrumada, cabelo escuro caindo pela testa, e havia algo em seus olhos cinza tempestade que me fez o sangue gelar. O que há de errado? Perguntei, embora parte de mim já soubesse. O equilíbrio cuidadoso que havíamos mantido estava prestes a se quebrar. Tyler está aqui, ele disse simplesmente. As palavras me atingiram como um golpe físico. O que você quer dizer com ele está aqui? Ele está lá embaixo no meu escritório e não está sozinho. Eu o empurrei indo para as escadas, mas sua mão pegou meu braço gentilmente, mas com firmeza. Emma, espere. Há algo que você precisa entender antes de vê-lo. Me solte. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Meses de preocupação e medo sangrando em minha voz. Eu preciso ver meu irmão. Ele veio aqui voluntariamente. Salvatore continuou, sem soltar seu aperto. Com os homens de Victor. Ele acha que está fazendo uma troca. O corredor inclinou-se ao meu redor e eu tive que segurar o corrimão para me apoiar. Uma troca por quê? Você. Ele acredita que se ele se entregar a mim, Victor deixará você viver. A cruel ironia disso me fez querer rir ou chorar ou gritar. Tyler pensou que estava salvando uma irmã que já estava morta, sacrificando-se por alguém que estava segura na mesma casa em que ele acabara de entrar como prisioneiro. Ele sabe. Sussurrei que estou viva. Não, e Emma? A mandíbula de Salvatore apertou. Ele não é o único que pensa que você está morta. As pessoas de Victor estão convencidas de que tiveram sucesso no acidente de carro. Tyler, vindo aqui tentando negociar por sua vida, confirma o sucesso deles em suas mentes. Então, o que acontece agora? Agora temos um problema. Não posso deixar os homens de Victor saírem vivos. Não depois que eles viram este local. E não posso deixar Tyler voltar para eles sabendo o que ele sabe sobre minha operação. A implicação pairava no ar entre nós como uma lâmina. Tyler havia caído em uma armadilha que ele mesmo criou. E agora 3 vidas estavam em jogo por causa de um mal-entendido que poderia ter sido evitado se eu tivesse sido autorizada a contatá-lo dias atrás. Eu quero vê-lo, eu disse firmemente. Emma, pense nisso. Se Tyler te vir viva, se ele perceber o que realmente está acontecendo, tudo muda. A dor, a culpa que ele carregava, a decisão de se sacrificar por você, tudo isso se torna sem sentido em um instante. Bom, eu retruquei, que seja sem sentido, que ele pare de se culpar por algo que não foi culpa dele. Salvatore estudou meu rosto por um longo momento, então assentiu uma vez. Fique atrás de mim. Não diga nada até que eu lhe dê permissão. Esses homens estão armados e desesperados, o que os torna perigosos, mesmo em minha própria casa. Descemos as escadas em silêncio, passando pelos elegantes corredores que haviam se tornado familiares na última semana. Mas agora eles se sentiam diferentes, carregados de uma tensão que fazia cada sombra parecer ameaçadora. Conforme nos aproximávamos do escritório de Salvatore, pude ouvir vozes, uma delas dolorosamente familiar. Não me importo com o que você faça comigo.
Tyler estava dizendo, sua voz embargada pela emoção. Apenas me diga que ela não sofreu. Diga-me que Emma morreu rapidamente naquele acidente. Meu coração se estilhaçou. Meu irmão de 17 anos, que deveria estar preocupado com inscrições para a faculdade e bailes de formatura, estava negociando com assassinos porque pensava que sua irmã mais velha estava morta. Salvatore parou na porta do escritório com a mão na maçaneta. Lembre-se do que eu disse. Fique atrás de mim. Não fale. A cena que nos esperava era como algo saído de um pesadelo. Tyler estava sentado em uma das cadeiras de couro de frente para a mesa de Salvatore, com as mãos amarradas atrás das costas e um hematoma roxo escurecendo sua bochecha esquerda. 2 homens o flanqueavam, ambos usando os tipos de ternos baratos que gritavam músculo para alugar. Suas mãos repousavam casualmente nas armas engatilhadas sob seus paletós. Tyler parecia mais velho do que seus 17 anos, envelhecido pela dor e pela culpa e pelo tipo de coragem desesperada que só vinha de não ter mais nada a perder. Quando ele viu Salvatore entrar, seu queixo se ergueu desafiadoramente. Você é romano, ele disse. Não era uma pergunta. Eu sou. Salvatore moveu-se atrás de sua mesa com graça fluida. Cada centímetro o predador avaliando sua presa. E você é Tyler Walsh. Você me causou uma quantidade considerável de problemas. Eu fiz o que eles me disseram para fazer. Tyler respondeu, sua voz firme apesar das circunstâncias. Eu dei a eles informações sobre o horário de Emma. Eu instalei o rastreador. Eu fiz tudo o que Victor queria. E ela ainda está morta. Um dos homens de Victor, um homem magro com olhos mortos e tatuagens de prisão subindo pelo pescoço, deu um passo à frente. O garoto cumpriu sua parte do acordo, Sr. Romano. Victor está preparado para considerar a dívida quitada se você tornar a morte dele rápida. Que generoso, Salvatore disse secamente. E o que faz Victor pensar que tem alguma autoridade para negociar termos em minha casa? O segundo homem, mais forte e com cicatrizes, mudou seu peso nervosamente. Viemos aqui de boa fé sob bandeira de trégua. Não há trégua entre Victor Kozlovsky e eu. Salvatore respondeu, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Há apenas a questão de se você morre rápido ou lentamente. Eu não aguentava mais. Meu irmão estava sentado a 3 pés de mim, pronto para morrer porque pensava que havia falhado em me proteger. E eu estava me escondendo atrás dos ombros largos de Salvatore como uma covarde. Tyler, eu disse, saindo de trás de Salvatore. Apesar de sua respiração ofegante, o efeito foi imediato e devastador. O rosto de Tyler ficou branco, então vermelho, então branco novamente enquanto ele lutava para processar o que estava vendo. Os 2 russos pegaram suas armas, mas os homens de Salvatore foram mais rápidos. De repente, o escritório foi preenchido com um clique metálico de travas sendo desengatilhadas. Emma! A voz de Tyler era mal um sussurro. Você está morta. Eu vi a reportagem. Northwestern Memorial confirmou. Estou viva, eu disse, minha própria voz embargada de lágrimas. Estou viva e estou bem. E nada disso foi sua culpa. Mas o rastreador, o acidente, ele estava hiperventilando agora. Grandes e fortes respirações que faziam suas palavras saírem em engasgos. Victor disse que se eu os ajudasse a encontrá-la, eles fariam rápido. Eles disseram que você ia morrer de qualquer jeito por causa da dívida do papai. Tyler, me escute. Eu comecei a ir em direção a ele, mas a mão de Salvatore no meu ombro me parou. Os russos ainda estavam armados, ainda perigosos, e meu irmão estava no meio da zona de abate deles. Isso é impossível, o homem magro rosnou. A garota morreu no acidente. Nós confirmamos. Você confirmou o que eu queria que você confirmasse, Salvatore disse calmamente. Você realmente pensou que eu deixaria Victor Kozlovsky assassinar alguém sob minha proteção e ir embora? A compreensão surgiu nos olhos de Tyler, seguida imediatamente por uma raiva que eu nunca tinha visto em meu gentil irmãozinho.
Você me deixou pensar que ela estava morta, ele rosnou para os russos. Por semanas, você me deixou acreditar que eu havia matado minha própria irmã. A dívida ainda existe, disse o homem com cicatrizes desesperadamente. 80 mil mais juros. A garota estar viva não muda o que é devido. Na verdade, muda tudo, Salvatore respondeu. Ele abriu a gaveta da sua mesa e retirou uma pilha de papéis, espalhando-os pela superfície de mogno, o contrato de empréstimo original de James Walsh com Victor. Observe os termos de reembolso em caso de morte do mutuário. Eu não conseguia ver os papéis de onde estava, mas observei a cor sumir do rosto de ambos os russos enquanto liam. A dívida é transferida para os membros sobreviventes da família apenas se esses membros da família forem capazes de reembolsar. Salvatore continuou. Emma Walsh é uma enfermeira pediátrica que ganha 38 mil dólares por ano. O irmão dela é menor de idade sem renda. Nenhum dos dois poderia razoavelmente ser esperado para reembolsar 80 mil dólares. Victor não aceitará essa interpretação, disse o homem magro, mas sua voz não tinha convicção. Victor não terá escolha. O sorriso de Salvatore era afiado como uma lâmina. Porque Victor estará morto demais para discutir. Os segundos seguintes aconteceram tão rápido que eu mal consegui processá-los. O russo com cicatrizes pegou sua arma, mas Salvatore foi mais rápido. O som do tiro foi ensurdecedor no espaço fechado e de repente havia sangue se espalhando pelo peito do homem enquanto ele desabava. Tyler jogou-se de lado para fora da cadeira enquanto o caos irrompia. O magro conseguiu sacar sua arma, mas um dos guardas de Salvatore colocou 2 balas em suas costas antes que ele pudesse atirar. O cheiro forte de pólvora encheu o ar, misturando-se com o cheiro metálico de sangue. Quando a violência cessou, Tyler estava encolhido contra a estante, suas mãos amarradas com abraçadeiras, impossibilitando que ele cobrisse os ouvidos contra o zumbido que os tiros haviam deixado para trás. Corri até ele, ajoelhando-me e puxando sua forma trêmula contra meu peito. Acabou, sussurrei em seu cabelo. As mesmas palavras que eu havia usado para confortá-lo depois de pesadelos quando ele era pequeno. Acabou, irmãozinho. Você está seguro. Eu pensei que você estava morta. Ele soluçou contra meu ombro. Eu pensei que eu tinha te matado. Você não me matou. Você me salvou. Olhei para cima e encontrei Salvatore nos observando. Sua expressão ilegível. Se você não tivesse instalado aquele rastreador, as pessoas de Victor nunca teriam me encontrado naquela estrada. Salvatore nunca teria estado na área para me tirar dos destroços. Era uma interpretação generosa dos eventos, mas Tyler precisava ouvir isso. Ele precisava entender que sua escolha, nascida do medo e do desespero, havia levado à minha salvação em vez de minha destruição. Salvatore contornou a mesa, tomando cuidado para evitar as poças de sangue que se espalhavam, e agachou-se ao nosso lado. Com uma gentileza surpreendente, ele cortou as amarras de Tyler com uma faca que apareceu do nada. Sua irmã está certa, ele disse baixinho. Tudo o que você fez levou a ela estar sob minha proteção. Victor subestimou a força dessa proteção. E agora ele vai pagar pelo seu erro. Tyler olhou para ele com os olhos avermelhados. Você vai matá-lo? Sim. A honestidade simples da resposta pareceu acalmar Tyler de uma forma que falsas garantias nunca poderiam. Ele assentiu uma vez, aceitando a realidade do mundo em que havia tropeçado. Bom, ele disse, e eu vi um eco da minha própria satisfação selvagem refletida em seu jovem rosto. Alguém deveria fazê-lo pagar pelo que ele fez à nossa família. Naquele momento, percebi que Tyler e eu havíamos cruzado linhas que nunca poderíamos desfazer. Não éramos mais os irmãos inocentes que estavam de luto pela morte de nosso pai e lutando para sobreviver. Éramos outra coisa agora, algo mais duro e perigoso. Éramos família para Salvatore Romano, e isso significava que tudo havia mudado para sempre. 2 dias depois do tiroteio no escritório de Salvatore,
Eu me encontrei sentada em frente a Tyler na sala de café da manhã da mansão, observando-o devorar uma pilha de panquecas como se não tivesse comido há semanas. O que, conhecendo a tendência do meu irmão de esquecer as refeições quando estava estressado, pode ter sido próximo da verdade. São incríveis, ele disse com a boca cheia de comida, gesticulando com o garfo para a obra-prima do chefe. Você come assim todos os dias? A comida é melhor do que o nosso habitual, admiti, tomando café em louça de porcelana que provavelmente custava mais do que nosso orçamento mensal de supermercado costumava custar. Parecia surreal, essa cena doméstica se desenrolando após tanta violência. Mas Tyler parecia estar se adaptando ao luxo com a resiliência que só os adolescentes possuíam. Emma, ele disse, sua expressão ficando séria enquanto ele colocava o garfo. O que você disse na outra noite sobre eu ter te salvado ao instalar aquele rastreador? Ambos sabemos que não foi realmente o que aconteceu. Eu estava temendo essa conversa, mas meu irmão merecia honestidade depois de tudo o que ele passou. Não é. Mas Tyler, você tinha 17 anos, ameaçado por homens que já haviam matado nosso pai. Você fez a única escolha que podia com as informações que tinha. Eu te traí, ele disse baixinho. Eu dei a eles tudo o que precisavam para te machucar, e fiz isso porque estava com medo. Você estava nos protegendo da única maneira que sabia, eu rebati. E no final, deu certo, por causa dele. O olhar de Tyler se voltou para a porta onde Salvatore havia aparecido, vestido em seu impecável terno habitual, apesar da hora matutina. Porque ele estava lá quando você precisou dele. Salvatore entrou na sala com aquela graça fluida que nunca deixava de acelerar meu pulso. Ele se serviu de café do serviço de prata. A ação doméstica em desacordo com a violência controlada que eu havia testemunhado apenas dias antes. Como você está se sentindo, Tyler? Ele perguntou, acomodando-se na cadeira à cabeceira da mesa. A pergunta era casual, mas eu podia vê-lo avaliando meu irmão com aqueles olhos cinza-azul afiados. Melhor? Tyler respondeu confuso. Mas melhor. Emma diz que você tem nos protegido. Proteção tem um preço. Salvatore disse cuidadosamente. Preciso que você entenda isso. Eu me enrijeci, reconhecendo o tom. Esta não era uma conversa casual de café da manhã. Esta era uma negociação do tipo que determinaria o que aconteceria com Tyler e comigo uma vez que Victor fosse eliminado. Que tipo de preço? Tyler perguntou, provando que ele havia herdado mais do senso de negócios de nosso pai do que eu havia percebido. Lealdade, discrição, um entendimento de que o que você viu aqui, o que você sabe sobre minhas operações, nunca pode ser compartilhado com ninguém fora desta sala. Tyler assentiu lentamente. Eu entendo isso, mas e depois, quando isso acabar? O que acontece com Emma e comigo? O olhar de Salvatore encontrou o meu do outro lado da mesa. E eu vi algo ali que me fez prender a respiração. Desejo, sim, mas também algo mais profundo, algo que parecia perigosamente próximo do amor. Isso depende da sua irmã, ele disse. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas de implicação. Eu sabia o que ele estava perguntando, que escolha ele estava me oferecendo. Ficar e se tornar parte de seu mundo permanentemente, ou pegar as novas identidades e a folha em branco que ele havia mencionado antes. Afastar-me da segurança de sua proteção e da intensidade perigosa do que quer que estivesse crescendo entre nós. Preciso saber algo primeiro, eu disse, pousando minha xícara de café com mãos que tremiam ligeiramente. A dívida que meu pai tinha, o dinheiro que começou tudo isso. Você disse que a interpretação de Victor dos termos do empréstimo estava errada. Estava. Mas você poderia ter usado esses mesmos termos para anular a dívida inteiramente, não poderia? Desde o início, Salvatore ficou em silêncio por um longo momento. Sua expressão ilegível. Sim. Então por que você não fez? Por que me deixou pensar que eu estava em perigo? Por que passar por tudo isso? Tyler olhou entre nós,
sentindo as correntes subterrâneas na conversa que iam muito além de obrigações financeiras e gangsters russos. Porque Salvatore disse finalmente, a primeira vez que eu te vi naquele quarto de hospital, sentada ao lado da cama de seu pai, e lendo para ele, mesmo que ele não pudesse te ouvir, eu soube que eu te queria em minha vida. A dívida me deu uma desculpa para te proteger. A ameaça de Victor me deu uma razão para te manter por perto. A honestidade da admissão me atingiu como um golpe físico. Tudo, desde o momento em que ele me encontrou naquele carro destroçado até a prisão de luxo da última semana, havia sido orquestrado em torno de seu desejo de me possuir. Você manipulou toda essa situação, eu disse. Raiva e algo totalmente diferente em guerra em meu peito. Você me deixou acreditar que eu estava em perigo mortal para que eu fosse grata por sua proteção. Sim. Sem desculpas, sem justificativas, apenas a simples verdade de que ele havia arquitetado minha dependência dele porque me queria e não estava disposto a arriscar me perder por escolha. Eu deveria ter ficado furiosa, deveria ter me sentido violada pela manipulação, traída pelas mentiras. Em vez disso, senti-me estranhamente aliviada de que a pretensão finalmente havia terminado. Chega de jogos. Chega de razões cuidadosamente construídas para que eu precisasse ficar. Apenas a verdade nua de que Salvatore Romano me queria e havia usado todos os recursos à sua disposição para que isso acontecesse, bati. Limpas a garganta. Emma, a voz de Tyler cortou minha ágimo interna. O que você está pensando? Olhei para meu irmão. Realmente olhei para ele. Ele tinha 17 anos, inteligente, resiliente, mas ainda jovem o suficiente para precisar de estabilidade e orientação. No mundo de Salvatore, ele poderia ter ambos. Faculdade, proteção, oportunidades que nunca teriam estado disponíveis para um garoto do nosso bairro. E eu? O que eu queria? A resposta veio com clareza surpreendente. Eu queria o homem que me tirou de um carro em chamas e se recusou a me deixar ir. Eu queria o protetor perigoso que havia matado por mim sem hesitação. Eu queria Salvatore Romano, manipulação e tudo, porque ele havia me mostrado uma versão de mim mesma que eu nunca soubera que existia. Quero ver os contratos, eu disse finalmente. Os documentos originais do empréstimo, os termos sob os quais Victor estava operando. Tudo. Salvatore assentiu e saiu da sala, voltando minutos depois com uma pasta manila grossa. Espalhei os papéis pela mesa do café da manhã. Tyler se inclinou sobre meu ombro enquanto eu li o jargão legal. Estava tudo lá, exatamente como Salvatore havia dito. A dívida era de James Walsh sozinho, intransferível após a morte, a menos que os membros sobreviventes da família tivessem os meios e a obrigação legal de assumi-la. Nem Tyler nem eu nos qualificávamos em nenhum dos quesitos. Victor sabia disso, eu disse, olhando para Salvatore. Ele tinha que saber que a dívida não era legalmente aplicável contra nós. Claro, ele sabia. Mas Victor nunca esteve particularmente preocupado com formalidades legais. Ele viu uma oportunidade de expandir seu território e a aproveitou, usando a morte de seu pai como desculpa para eliminar potenciais ameaças às suas operações. Ameaças como você, ameaças como eu. Fechei a pasta e a empurrei para longe. Minha decisão se cristalizava a cada batida do coração. Tyler, como você se sente em relação à Northwestern University? Bolsa integral. Todas as despesas pagas. Os olhos do meu irmão arregalaram-se. Você está falando sério? Muito sério. Mas isso significaria aceitar que nossas vidas mudaram permanentemente, sem voltar para nosso antigo apartamento. Nossas antigas lutas. Você estaria sob a proteção de Salvatore, o que significa seguir suas regras. Tyler olhou para Salvatore com uma maturidade que me partiu o coração. Que tipo de regras? O tipo que mantém você vivo e bem-sucedido, Salvatore respondeu. Boas notas, escolhas inteligentes, lealdade à família. As mesmas regras que Emma seguirá como minha esposa. A palavra pairou no ar como um desafio.
Esposa, não namorada, não amante, não arranjo temporário. Esposa com toda a permanência e compromisso que isso implicava. Limpa-se a garganta. Isso é uma proposta? Eu perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. É uma declaração de intenções. Seus olhos azul-acinzentados seguraram os meus com intensidade inabalável. Eu não compartilho o que é meu, Emma. E eu não solto. Eu deveria ter exigido romance. Deveria ter insistido em cortejo e declarações de amor. Mas isso não era um conto de fadas. E Salvatore Romano não era um príncipe. Ele era um rei em seu próprio reino sombrio. E ele estava me oferecendo uma coroa. Tyler? Eu perguntei, dando ao meu irmão poder de veto sobre uma decisão que afetaria nossas duas vidas. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando Salvatore com a atenção cuidadosa que nosso pai o havia ensinado a dar a decisões importantes. Finalmente ele assentiu. Eu acho, ele disse lentamente, que você tem cuidado de mim a minha vida toda. Talvez seja a hora de alguém cuidar de você. Então acho que tenho minha resposta, eu disse, olhando diretamente para Salvatore. Sim. A palavra mal saiu da minha, limpa a garganta, boca antes que ele estivesse se movendo, circulando a mesa em duas longas passadas e me puxando para ficar de pé. Suas mãos emolduraram meu rosto enquanto ele me beijava, profundo e possessivo, e reivindicador quando nos separamos. Eu estava sem fôlego e tonta, e completamente certa de que havia feito a escolha certa. Não há como voltar atrás, ele avisou contra meus lábios. Bom, eu respondi. Estou cansada de correr. Naquela noite, depois que Tyler havia sido instalado em sua própria ala da mansão com videogames e TV a cabo premium o suficiente para manter qualquer adolescente ocupado, Salvatore me levou para seu quarto, não para a suíte de hóspedes que eu ocupava, mas para seu santuário particular no coração da casa. Era masculino e elegante, todo em madeira escura e tecidos ricos com janelas que davam para os jardins que eu havia admirado à distância. Mas eu mal notei a decoração porque Salvatore estava me olhando como se eu fosse algo precioso e perigoso e inteiramente seu. Você não é só minha, ele disse, ecoando palavras de dias antes. Eu sou seu também, Emma Walsh. Coração, alma e tudo o mais. Quando ele me beijou desta vez, foi diferente. Não a reivindicação desesperada de antes, mas algo mais profundo. Uma promessa, um voto, um selo do acordo que havíamos feito sobre o café da manhã e a honestidade brutal. E quando ele fez amor comigo na cama enorme que agora seria nossa, não foi apenas posse ou desejo. Foi pertencimento, o tipo que ia fundo nos ossos e mudava tudo o que tocava. Mais tarde, enrolada em lençóis de seda com o braço de Salvatore ao meu redor e seu batimento cardíaco constante contra minha orelha, percebi que eu não era a mesma mulher que havia dirigido para a casa de seu turno de enfermagem 2 semanas atrás. Aquela Emma estava sobrevivendo, existindo, se contentando com menos do que merecia. Esta Emma tinha tudo: proteção, luxo, amor que vinha com arestas afiadas e devoção absoluta. Mais importante, ela tinha escolha. Não a ilusão de escolha, mas poder real em uma parceria com alguém forte o suficiente para lidar com o que quer que ela trouxesse para a mesa. Sem arrependimentos, Salvatore perguntou baixinho, seus dedos traçando padrões em meu ombro nu. Apenas um, eu respondi, levantando a cabeça para encontrar seu olhar, que levou um acidente de carro para nos unir. Seu sorriso era afiado e satisfeito. Eu teria encontrado outro caminho. Eu te disse, Emma, eu não solto o que é meu. E enquanto seus braços se apertavam ao meu redor na escuridão, percebi que eu não queria que ele soltasse. A ligação veio às 3h17 da manhã de uma terça-feira, 3 semanas depois que eu havia me tornado oficialmente noiva de Salvatore. Eu estava dormindo em seus braços, quando seu telefone explodiu com o zumbido áspero que significava emergência. Ele acordou instantaneamente. Os instintos de predador que o mantiveram vivo por décadas,
tirando-o do sono para o alerta total em segundos. Romano, ele respondeu, sua voz já afiada com foco. Observei sua expressão mudar enquanto ele ouvia. Vi o músculo em sua mandíbula apertar com fúria controlada. Quando? Uma pausa. Quantos homens ele tem com ele? Outra pausa, mais longa desta vez. Não, não ataque. Recue e mantenha na vigilância. Estou a caminho. Ele encerrou a ligação e já estava se movendo, vestindo roupas com os movimentos eficientes de alguém que havia se vestido para a guerra inúmeras vezes antes. O que há de errado? Perguntei, embora o nó frio no meu estômago já soubesse. Victor fez sua jogada. Ele está no antigo distrito de armazéns com Tyler. As palavras me atingiram como água gelada. Isso é impossível. Tyler está aqui. Ele está no quarto dele. A expressão de Salvatore estava sombria enquanto ele apertava um coldre de ombro. Verifique você mesma. Corri pelo corredor em minha camisola de seda, meus pés descalços silenciosos nos pisos de mármore. O quarto de Tyler estava vazio. Sua cama não dormida, a janela aberta para a noite de outubro. Em seu travesseiro havia um bilhete escrito em sua caligrafia cuidadosa. Sinto muito. Preciso consertar isso. Victor me contatou esta noite. Ele diz que se eu vier sozinho, ele encerrará a dívida e os deixará em paz para sempre. Eu sei que você tentará me impedir, mas esta é minha escolha. Eu te amo, Amy. Cuide-se. Ele tem 17 anos, eu disse quando Salvatore me encontrou parada congelada na porta de Tyler. Ele ainda pensa que pode consertar isso sacrificando-se. Victor está contando com isso. Ele sabe que Tyler se sente culpado por seu papel em seu acidente. Ele está usando essa culpa para atraí-lo. Eu me virei para encará-lo, notando o colete tático que ele agora usava sob sua jaqueta, as armas adicionais que haviam aparecido em sua pessoa. Você vai atrás dele. Nós vamos atrás dele. Salvatore corrigiu. Isso acaba esta noite, Emma. De um jeito ou de outro. Eu não sou treinada para esse tipo de coisa. Eu protestei. Embora eu já estivesse indo em direção ao nosso quarto para encontrar roupas mais apropriadas para uma missão de resgate do que lingerie de seda. Você é uma enfermeira de trauma que tem aprendido a atirar pelas últimas 3 semanas. E mais importante, você é irmã de Tyler. Se algo der errado, se ele se machucar, eu precisarei de suas habilidades médicas. A lembrança da aula de tiro que Salvatore havia insistido me deu um calafrio. Eu pensei que eram apenas parte de aprender a viver em seu mundo. Seguro contra uma ameaça futura. Eu nunca imaginei que precisaria dessas habilidades tão cedo. 20 minutos depois, eu estava vestida com jeans pretos e um colete tático meu. Uma Glock 19 no coldre na minha cintura e minha bolsa médica pendurada no ombro. Eu me sentia como se estivesse brincando de vestir na vida de outra pessoa, exceto que a arma era real e pesada contra o meu lado. E a vida do meu irmão dependia de quão bem eu havia aprendido a usá-la. Lembre-se do que eu te ensinei, Salvatore disse enquanto subíamos na parte de trás de um SUV blindado. Respire. Mire no centro da massa. Aperte. Não puxe. E Emma, se algo acontecer comigo, você pega Tyler e corre. Não tente ser uma heroína. O distrito de armazéns às 4 horas da manhã era uma paisagem de um pesadelo. Prédios abandonados se estendiam por quarteirões, suas janelas quebradas como olhos mortos olhando para as ruas vazias. Nosso comboio de 3 veículos moveu-se sem faróis, navegando por postes de luz no brilho pálido da cidade além. Lá, disse Lorenzo, tenente de Salvatore, apontando para um prédio à distância onde luz quente derramava de várias janelas. É onde eles estão. Meus homens contam 8 veículos, talvez 30 pessoas. Salvatore estudou o prédio com binóculos. Victor não está correndo riscos. Ele sabe que esta é a sua última jogada. Qual é o plano? Eu perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Simples. Entramos, pegamos Tyler, matamos todos que tentarem nos parar. A maneira objetiva como ele disse isso deveria ter me horrorizado.
Em vez disso, senti uma satisfação selvagem de que os captores do meu irmão pagariam por seu erro. A abordagem foi cuidadosamente coordenada. Os homens de Salvatore estavam planejando para essa contingência há semanas, e isso se mostrava na precisão de seus movimentos. Deixamos os veículos a 4 quarteirões de distância e nos aproximamos a pé, usando prédios abandonados e contêineres para cobertura. Eu fiquei perto de Salvatore, meu coração batendo forte enquanto rastejávamos pelo labirinto industrial. O peso da arma na minha cintura era tanto reconfortante quanto aterrorizante. Um lembrete de que eu poderia ter que tirar uma vida antes que a noite terminasse. Movimento no telhado, Lorenzo sussurrou em seu rádio. 2 atiradores, canto nordeste. Eliminem-nos silenciosamente, Salvatore respondeu. Entraremos em 60 segundos. Eu observei por uma fresta em um container, enquanto 2 dos homens de Salvatore escalavam a lateral do prédio com eficiência de aranha. Os atiradores nunca souberam o que os atingiu. Vai. Os próximos minutos foram um caos orquestrado com precisão militar. Os homens de Salvatore moviam-se como fantasmas, eliminando os sentinelas de Victor com armas suprimidas e coordenação tática que falava de treinamento sério. Isso não era apenas uma equipe de construção com armas. Era um exército particular. Entramos por uma porta de serviço que havia sido silenciosamente liberada pela equipe avançada. O interior do armazém era um labirinto de caixotes e máquinas, perfeito para uma emboscada, mas também perfeito para infiltração se você soubesse o que estava fazendo. O som de vozes nos levou mais fundo no prédio. A voz de Victor, fortemente acentuada e cheia do tipo de crueldade casual que eu havia passado a associar a ele de gravações. E Tyler tentando parecer corajoso, mas incapaz de esconder o medo em sua voz jovem. Você veio sozinho como prometeu. Victor estava dizendo enquanto nos aproximávamos. Muito admirável. Muito estúpido, mas admirável. Eu cumpri minha palavra, Tyler respondeu. Agora cumpra a sua. Deixe minha irmã e Salvatore em paz. A risada de Victor foi como o vidro quebrando. Ah, meu jovem amigo, você realmente pensou que seria tão simples? Sua irmã me custou 3 bons homens e uma considerável perda de prestígio na comunidade. Esse tipo de dívida exige pagamento em sangue. Você disse que se eu viesse, você os deixaria ir. Eu disse que eu acabaria com a dívida. Eu nunca disse que eles sobreviveriam a isso. Eu vi vermelho. Sem pensar, eu contornei a esquina com minha arma em punho. Treinamento médico superado pela fúria protetora. Saia de perto do meu irmão, seu filho da... A cena que me recebeu foi pior do que eu imaginara. Tyler estava amarrado a uma cadeira no centro do chão do armazém, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Victor estava lá atrás dele com uma faca pressionada na garganta de Tyler, flanqueado por 6 homens armados em equipamento tático. Emma Walsh, Victor disse com falso deleite. A garota morta que se recusou a ficar morta. Que inconveniente. Solte-o, eu disse, minha voz mais firme do que eu sentia. Isso é entre você e eu. Na verdade, é entre mim e ele, Victor disse acenando para as sombras, onde Salvatore emergiu com sua própria arma em punho. O grande Salvatore romano veio para resgatar sua pequena mascote e seu irmão problemático, Victor. Salvatore disse calmamente. Você cometeu um erro ao vir atrás do que é meu, do que é seu. Victor pressionou a faca com mais força contra a garganta de Tyler, tirando uma fina linha de sangue. O garoto veio a mim voluntariamente. A garota sempre foi minha para pegar. Você não tem direito aqui. Eu tenho todo o direito. Emma é minha noiva. Tyler é a família dela, o que o torna minha família e família. A voz de Salvatore caiu para um sussurro perigoso. É sagrado. O impasse se estendeu por uma eternidade medida em batimentos cardíacos. Os homens de Victor tinham suas armas apontadas para Salvatore e para mim,
Mas eu podia ver as pessoas de Salvatore se movendo pelas sombras, entrando em posição. A qualquer segundo, este barril de pólvora explodiria. Você sabe o que eu acho interessante? Victor ponderou, ainda segurando a faca na garganta do meu irmão. O garoto se sente tão culpado por trair a irmã. Ele realmente acredita que a culpa é dele. Não é culpa dele, eu disse firmemente. É sua. Ah, mas é aí que você está errada. Veja bem, o jovem Tyler aqui tem sido muito útil, não apenas com o rastreador, mas com outras informações também. Não é, Tyler. O rosto do meu irmão se amassou de vergonha. Emma, sinto muito. Ele disse que se eu contasse a ele sobre a segurança de Salvatore, sobre o layout da casa, ele faria isso rápido para vocês dois. A traição me atingiu como um golpe físico, mas não porque eu culpava Tyler. Porque eu finalmente entendi a profundidade da manipulação de Victor. A maneira como ele havia usado o amor do meu irmão por mim como uma arma contra nós dois. Tyler, eu disse suavemente, olhe para mim. Ele levantou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, Amy. Eu pensei que estava te protegendo. Você estava me protegendo. Você sempre me protegeu. E agora eu vou te proteger. Eu vi o momento em que Victor percebeu seu erro. Ele estava tão focado em Salvatore, tão confiante em seus números superiores, que havia esquecido que a pessoa mais perigosa em qualquer situação é alguém que não tem mais nada a perder. Eu não hesitei. A Glock estava em minhas mãos e disparando antes que Victor pudesse reagir. O primeiro tiro o atingiu no ombro, afastando-o de Tyler. O segundo o atingiu no peito enquanto ele tentava levantar sua própria arma. Então o inferno se soltou. Os homens de Salvatore abriram fogo de suas posições ocultas, abatendo os soldados de Victor com eficiência prática. Eu mergulhei atrás de uma caixa enquanto as balas zuniam acima, minhas mãos tremendo enquanto eu recarregava com movimentos treinados na memória muscular durante semanas de treinamento. Tyler! Gritei acima dos tiros. Fique abaixado! Meu irmão havia conseguido virar sua cadeira, usando-a como cobertura mínima enquanto ainda estava amarrado. Eu podia vê-lo tentando se livrar de suas amarras, mas as abraçadeiras eram muito apertadas. Uma figura apareceu na borda da minha caixa, arma levantada. Eu não pensei, apenas atirei. O homem caiu e eu senti uma satisfação selvagem que deveria ter me aterrorizado, mas não me aterrorizou. Ele havia ameaçado minha família. No mundo de Salvatore, isso era uma sentença de morte. O tiroteio durou talvez 3 minutos, embora parecesse horas. Quando a fumaça se dissipou, os homens de Victor estavam caídos, e Salvatore estava se movendo em direção a Tyler com uma faca para cortar suas amarras. Mas Victor ainda não havia terminado. Eu o vi se levantando de trás de um palete onde ele havia se escondido, sangue escorrendo de seus ferimentos. Mas seus olhos ainda cheios de ódio. Ele tinha uma arma na mão e ela estava apontada para as costas de Salvatore. Eu não gritei um aviso. Não havia tempo. Eu apenas coloquei 3 balas no centro da massa de Victor Kozlovsky, observando-o cair para trás com uma satisfação que foi profunda. Acabou, eu disse, abaixando minha arma enquanto Salvatore libertava Tyler. Finalmente acabou. Tyler caiu em meus braços, ambos tremendo de adrenalina e alívio após a violência. Eu pensei que tinha te matado, ele soluçou contra meu ombro. Você nos salvou, eu respondi, querendo dizer cada palavra. Se você não tivesse vindo aqui, Victor teria continuado nos caçando para sempre. Desta forma, está terminado. Salvatore se aproximou de nós, sua própria arma coldreada. Precisamos nos mover. O tempo de resposta da polícia nesta área é de cerca de 15 minutos. Ao sairmos do armazém, passando por cima dos corpos de nossos inimigos, percebi que algo fundamental havia mudado dentro de mim. A mulher que havia dirigido para a casa de seu turno de enfermagem 3 semanas atrás se foi para sempre, substituída por alguém que poderia matar para proteger sua família e não sentir arrependimento.
Eu não era mais Emma Walsh, enfermeira pediátrica e guardiã lutadora. Eu era Emma Romano, a futura esposa de um homem que governava através da violência e do medo. E eu estava exatamente onde eu pertencia. 6 meses após a morte de Viktor Kozlovsky, eu estava na suíte nupcial da Catedral de Santo Antônio, ajustando o véu de renda antiga que havia pertencido à avó de Salvatore. A mulher que me olhava do espelho de corpo inteiro era mal reconhecível como a enfermeira exausta que havia dirigido para a casa de um turno duplo naquela noite de outubro. Esta Emma havia aprendido a atirar com precisão mortal. Esta Emma podia discutir lavagem de dinheiro durante o jantar sem vacilar. Esta Emma usava um vestido de noiva Valentino feito sob medida que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas e se sentia perfeitamente confortável nele. Você está linda, Emmett Tyler disse de trás de mim, sua voz embargada pela emoção. Ele havia crescido 3 polegadas em 6 meses e se preenchido com o tipo de confiança que vinha de saber que era protegido por uma das famílias mais poderosas de Chicago. A Northwestern University o havia aceitado em admissão antecipada com uma bolsa integral, cortesia da iniciativa educacional da Fundação Romano. Você se arruma muito bem também, eu respondi, virando-me para admirar meu irmão em seu terno perfeitamente ajustado. O garoto assustado de 17 anos, que havia se sacrificado para me salvar, havia sumido, substituído por um jovem que entendia o peso da lealdade familiar e o carregava bem. Uma batida suave interrompeu nosso momento. A senhora Romano, a coordenadora do casamento, espiou pela porta, seus olhos brilhantes com o tipo de excitação que vinha de organizar um casamento com um orçamento ilimitado. É hora, senhora Romano, em 10 minutos. Esse seria meu nome legal. Emma Catherine Romano, esposa de Salvatore Romano, primeira-dama de um império construído sobre violência cuidadosamente controlada e empreendimentos comerciais legítimos que haviam crescido exponencialmente sob minha influência. A catedral estava lotada com 300 convidados, uma mistura da elite política de Chicago, líderes empresariais e membros cuidadosamente verificados da organização de Salvatore. Eu havia insistido na transparência sobre que tipo de casamento era este. Todos que estavam sentados naqueles bancos sabiam exatamente quem estavam celebrando. Assim que a marcha nupcial começou, Tyler me ofereceu seu braço. Pronta? Ele perguntou. Estou pronta desde a noite em que ele me tirou daquele carro, eu respondi. A caminhada pelo corredor parecia um desfile de vitória. O prefeito Davidson acenou respeitosamente da terceira fila. O juiz federal Morrison, cuja filha eu havia salvado na enfermaria pediátrica 2 meses atrás, sorriu calorosamente da quinta. O delicado equilíbrio que Salvatore havia construído entre a legitimidade e suas empreitadas mais sombrias estava em plena exibição, e eu estava prestes a me tornar sua peça central. Mas nada disso importava no momento em que o via esperando no altar. Salvatore estava como um rei em seu domínio, impecável em um casaco de manhã cinza carvão que enfatizava seus ombros largos e sua estrutura esguia. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, mas eu podia ver a pequena cicatriz em seu queixo que eu havia traçado com meus dedos inúmeras vezes. Seus olhos azul acinzentados encontraram os meus imediatamente, e a intensidade neles me fez prender a respiração, assim como naquela primeira noite. Quando Tyler colocou minha mão na de Salvatore, senti o familiar choque de eletricidade que nos conectava. Seus dedos eram quentes e firmes, um lembrete de todas as maneiras como aquelas mãos me tocaram, me protegeram, me reivindicaram. Amados, Padre Benedetto começou, sua voz carregando-se facilmente pela arquitetura imponente da catedral. A cerimônia em si era tradicional, católica, vinculante de maneiras tanto legais quanto espirituais. Mas quando Salvatore proferiu seus votos, sua voz clara e forte o suficiente para que todos ouvissem, as palavras eram tudo menos tradicionais. Emma,
Ele disse, seus olhos nunca deixando os meus. Você me salvou de uma vida de existir sem realmente viver. Você trouxe luz para a escuridão que eu havia aceitado como permanente. Você me fez acreditar em algo além de poder e controle e sobrevivência cuidadosa. Prometo protegê-la, amá-la, construir um império digno da rainha que você já é. E prometo que o que temos será sagrado. Sempre. Meus próprios votos foram igualmente não convencionais. Salvador, você não apenas me resgatou daquele carro. Você me resgatou de uma vida muito pequena para o que eu estava destinado a me tornar. Você me mostrou uma força que eu não sabia que possuía. Coragem que eu nunca precisei antes. Prometo estar ao seu lado. Ser sua parceira em tudo o que construirmos juntos. E prometo que não importa o quão perigoso nosso mundo se torne, você nunca o enfrentará sozinha. Quando o Padre Benedetto nos declarou marido e mulher, o beijo de Salvador foi ao mesmo tempo gentil e possessivo, uma reivindicação que fez meus dedos dos pés se encolherem em meus saltos de grife. A catedral irrompeu em aplausos, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o trovão do meu próprio coração. A recepção foi realizada no Palmer House. O salão de baile transformou-se em algo de um conto de fadas com orquídeas e luz de velas e segurança suficiente para proteger um chefe de Estado. Eu dancei com meu novo marido ao som de um quarteto de cordas de At Last, sentindo como se estivesse flutuando no círculo protetor de seus braços. Algum arrependimento, Sr. Romano? Ele perguntou enquanto balançávamos juntos, alheios às centenas de convidados observando cada movimento nosso. Só que foi preciso um acidente de carro para nos unir, eu respondi, ecoando palavras de meses antes. Embora eu suponha que algumas coisas valem a pena esperar. Eu teria encontrado outro caminho, ele disse seriamente. Eu te disse antes, Emma, eu não solto o que é meu. Durante o jantar, Tyler fez um discurso que fez metade da sala chorar. Ele falou sobre segundas chances e lealdade familiar, e o homem que nos deu um futuro que nenhum de nós havia ousado sonhar. Quando terminou, ergueu sua taça de champanhe em um brinde. A minha irmã Emma, que me ensinou que às vezes a coisa mais perigosa que você pode fazer é confiar completamente em alguém. E a Salvador, que provou que às vezes as pessoas mais perigosas são exatamente as que valem a pena confiar. Há novos começos e velhas tradições. E há uma família que escolhe a lealdade acima de tudo. Mais tarde, enquanto a noite terminava e os convidados começavam a sair, eu me encontrei no terraço do hotel com Chicago se estendendo abaixo de nós como um reino cintilante. Salvador apareceu ao meu lado, tendo tirado seu paletó formal e afrouxado sua gravata. Mesmo desarrumado, ele parecia que poderia governar o mundo. Satisfeita com seu casamento, Sr. Romano? Ele perguntou, deslizando seus braços ao meu redor por trás. Satisfeita com meu marido? Eu corrigi, recostando-me em seu peito. O casamento foi apenas uma festa importante. 300 testemunhas do fato de que Emma Walsh está morta e se foi, e Emma Romano tomou seu lugar. Ele estava certo. A mulher que havia trabalhado em turnos de 16 horas para pagar o aluguel de um apartamento em ruínas, que havia se preocupado com as perspectivas de faculdade de Tyler e as dívidas não pagas de seu pai, havia morrido naquele acidente de carro. A mulher que emergiu da proteção de Salvador era outra pessoa inteiramente. Eu tenho algo para você, ele disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro havia uma chave, antiga e ornamentada, claramente de algum lugar significativo. Para que serve isso? Eu perguntei, embora algo me dissesse que eu já sabia. O Hospital Infantil de Chicago está abrindo uma nova ala no próximo mês. O Centro Pediátrico Emma Romano. Seu próprio domínio, totalmente financiado pela Fundação Familiar, com a equipe dos melhores médicos que o dinheiro pode contratar. Você supervisionará todas as decisões médicas. Lágrimas picaram meus olhos. Ele havia me dado tudo o que eu nunca soubera que queria. Poder,
proteção, propósito que ia além da mera sobrevivência. Mas mais do que isso, ele havia me dado uma maneira de usar minhas antigas habilidades em meu novo mundo. Você poderá ajudar crianças da maneira que sempre quis. Ele continuou. Mas agora você terá recursos ilimitados para fazer isso. Sem negações de seguro, sem restrições orçamentárias, sem escolher entre tratamentos com base no custo. Salvador. Eu me virei em seus braços, sem palavras pela magnitude do presente. Você desistiu de sua carreira para estar comigo. Parecia apenas justo que eu te desse algo melhor em troca. 3 meses depois, eu estava na nova e brilhante ala pediátrica, observando uma equipe dos melhores cirurgiões cardíacos do mundo reparar um defeito no coração de Maria Santos, de 6 anos. A cirurgia teria sido impossível na maioria dos hospitais, o custo proibitivo para sua família. Aqui, era terça-feira. Senhora Romano, Dr. Chen, o chefe de cirurgia pediátrica, apareceu ao meu lado. A família Martinez está aqui para sua consulta. Você está pronta? Eu assenti, alisando meu jaleco branco sobre o vestido de grife por baixo. O título parecia tão natural agora quanto Emma Romano. Eu havia me tornado alguém que podia autorizar tratamentos de milhões de dólares com a mesma facilidade com que pedia o almoço. Alguém cuja palavra era lei neste reino estéril de cura. Senhora Romano, o pequeno Jimmy Martinez disse quando entrei na sala de consulta. Ele tinha 8 anos com leucemia e olhos que eram muito velhos para seu rosto. Você realmente vai me deixar melhor? Vamos tentar o nosso melhor, eu prometi, agachando-me ao nível dele. E temos os melhores médicos do mundo aqui só para você. Naquela noite, cheguei em casa para encontrar Salvador em seu escritório, revisando relatórios de suas várias empresas. Os negócios legítimos haviam triplicado sua receita desde nosso casamento. Em parte por causa das minhas habilidades organizacionais, mas principalmente porque Emma Romano abriu portas que estavam fechadas para Salvador sozinho. Bom dia, ele perguntou, puxando-me para seu colo enquanto eu me acomodava na rotina familiar de compartilhar nosso trabalho separado, mas conectado. A cirurgia de Maria Santos foi um sucesso. Jimmy Martinez começa o tratamento na próxima semana. E estamos iniciando a construção da instalação de pesquisa em janeiro. Aconcheguei-me em seu peito, inspirando o perfume que havia se tornado meu favorito no mundo. E você? A autoridade portuária aprovou nossa proposta de construção. A nova instalação de transporte estará operacional no verão. Ele não precisava explicar que tipo de remessas estariam se movendo pelas instalações da Romano. Eu havia aprendido a não fazer perguntas para as quais não precisava de respostas. Tyler ligou. Eu disse que ele conseguiu a lista do reitor novamente e que ele está trazendo alguém para casa para o dia de ação de graças. Alguém? O nome dela é Sarah. Sociedade de Honra PED. Aparentemente é tudo o que ele fala ultimamente. Sorri ao pensar em meu irmãozinho apaixonado. Ele quer sua permissão para trazê-la para o jantar em família. Claro! Os braços de Salvador apertaram-me. Ela precisará ser examinada naturalmente. Verificação de antecedentes, histórico familiar, as medidas de segurança habituais. Eu aprendi que as medidas de segurança habituais para membros da família Romano eram extensas o suficiente para rivalizar com as autorizações do FBI. Mas Sarah passaria. Tyler tinha bons instintos sobre as pessoas e ele nunca traria alguém perigoso para o nosso mundo. Há algo mais, eu disse, minha voz cuidadosamente neutra. Dr. Castellano quer agendar uma consulta na próxima semana. Salvador ficou muito imóvel debaixo de mim. Que tipo de consulta? O tipo que envolve discutir vitaminas pré-natais e centros de parto. Recuei para encontrar seus olhos, vendo o momento em que a compreensão surgiu. Estou grávida, Salvador. 8 semanas. A expressão que cruzou seu rosto era diferente de tudo que eu já havia visto antes. Maravilha, proteção, alegria e uma vulnerabilidade que apertou meu peito. Sua mão moveu-se imediatamente para meu estômago ainda liso,
espalhando-se amplamente como se ele pudesse sentir a vida crescendo ali. Você tem certeza? Ele perguntou baixinho. Dr. Castellano fez o teste 2 vezes. Estamos tendo um bebê. Ele me beijou então, profundo e reivindicador e reverente tudo ao mesmo tempo. Quando nos separamos, seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Um bebê. Ele repetiu como se estivesse testando as palavras. Nosso bebê. Você está feliz? Eu perguntei, embora a resposta estivesse escrita em todo o seu rosto. Feliz não começa a cobrir isso. O polegar dele traçou círculos na minha barriga. Ela será perfeita, linda e forte, e completamente protegida de qualquer coisa que possa machucá-la. Seu instinto. Seu sorriso era suave e cheio de admiração. E se eu estiver errado, ele será igualmente perfeito. Naquela noite, enquanto estávamos deitados em nossa cama com Chicago cintilando além das janelas e a mão de Salvatore repousando protetoramente sobre nosso filho ainda não nascido, pensei na mulher que eu havia sido antes do acidente. Ela estava sobrevivendo, se virando, aceitando menos do que merecia porque não sabia que algo melhor existia. Esta mulher, Emma Romano, tinha tudo. Um marido que mataria por ela sem hesitação. Um irmão prosperando sob proteção e oportunidade. Trabalho que importava. Recursos para ajudar quem precisasse. E agora, uma criança que cresceria sem conhecer nada além de amor, segurança e poder. Sem arrependimentos, Salvatore perguntou baixinho, ecoando nossa conversa da noite de núpcias. Apenas um, eu respondi, aninhando-me mais fundo em seu abraço. Que levei 26 anos para te encontrar. Ele riu suavemente. Eu teria esperado mais se necessário. Algumas coisas valem qualquer preço, e enquanto seus braços se apertavam ao meu redor e ao nosso filho, eu sabia que ele estava certo. A garota que havia sido presa naquele carro em chamas havia morrido nos destroços. A mulher que havia emergido da proteção de Salvatore Romano havia renascido em uma vida maior e mais perigosa e mais bonita do que qualquer coisa que ela jamais havia imaginado ser possível. Eu estava exatamente onde eu pertencia. Finalmente, completamente para sempre.